a forma com que as pessoas se relacionam e a forma com que elas se relacionam com a empresa e a empresa se relaciona com as pessoas foi modificado. E, de novo, a gente falou alguns episódios para trás, quem quiser resgatar, assiste lá, sobre a questão da pandemia. Exato. Vanderlei, mas é recente, o impacto pro Vanderlei, tal quanto para a sociedade brasileira, foi muito maior pós-pandemia. Então, tanto é que foi exatamente lá que o Vanderlei decidiu deixar o mercado corporativo em definitivo e voltar para a consultoria. É uma questão de propósito, de objetivo de vida. Qual é o diferencial competitivo das empresas? São as pessoas. Porque você não vai ter duas Maria Fernanda dentro da clínica. Nós vamos ter duas Mili dentro das organizações onde ela atua. Nós não vamos ter dois Vanderlei, porque nós somos seres únicos. E com todas as nossas qualidades e defeitos, com todas as nossas competências técnicas e comportamentais adquiridas aí ao longo do tempo, nós ainda assim somos o diferencial. Será que todo mundo precisa seguir o líder? Será que cada um não consegue achar o seu tamanho, o seu passo, o seu compasso, o seu ritmo, não é verdade? Então, quando a gente fala dessas mudanças, é porque a gente tem praticado ou exercido essa questão de querer ir na direção que todo mundo vai. E já existem, né? Eu me lembrei de Walt Disney aqui agora, né? Eu quero o impossível, que lá a concorrência é menor. Hello, muito boa noite, conectados. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido quadro, aqui do nosso Connect Fala Vanderlei, no nosso 24º episódio, diretamente dos estúdios da TechJob com o Elton, conhecido também como o Everton, e com o nosso querido Vanderlei Angelini. Muito boa noite. Que vai pagar o pato desse Everton pelo resto dos meus dias. E hoje tá pior, tá, gente? Hoje é quinta, mas o Vanderlei tá quarta. Eu já dei umas 2 jogadas de água para fora da bacia aqui. Então, bora lá que quinta-feira tá tocando a nossa vida e estamos nós aqui, 24º episódio, Fernanda contando um a um a partir de então. Bem que ela começou a contar recentemente. Recentemente. Tá? Ela teve que voltar lá atrás e dar uma olhada, porque até então não estava contando, não. A gente estava indo. Depois a gente começa a ficar enjoado e começa a contar. Mas sejam todos bem-vindos. Acorda a galera no entorno aí, chama eles para participarem, que eu tenho certeza que o bate-papo hoje é para empresários, sim, mas também é muito interessante para profissionais aí de qualquer área. Você que é profissional, que está no mercado de trabalho, ou tem algum conhecido que está no mercado de trabalho, que está passando por alguns impasses, aí, alguns dilemas, né, em relação à sua vida pessoal e profissional, chama para cá e vamos conversar. O bate-papo aqui é nosso, mas a gente quer que a participação faça com que ele fique mais dinâmico, mais bacana ainda. Exatamente, muito obrigada. Pessoal, então, a pedido aí do Vanderlei, e sempre que a gente fala aqui, começa e inicia o nosso bate-papo, é que vocês compartilhem, né, o canal, compartilhem esse episódio para as pessoas que vocês acreditam que seja interessante, que precisam ouvir um pouquinho a palavra da gestão, né, Vanderlei? Ufa. A palavra do Vanderlei. Ela falou, a palavra da, eu confesso que eu dei uma assustada. Mas aí a palavra da gestão foi boa, né? Foi boa. Casou bem. Que deu certo. Tudo certo. Vamos lá. Meu convite também é para que vocês curtam, então, o vídeo. Dê um likezinho aqui, porque, inclusive, hoje, com a novidade do nosso querido Elton, nós estamos ao vivo também no Instagram, Vanderlei. Nós estamos ficando chique, né, gente? Muito O Everton o Everton conseguiu nos espelhar para o YouTube e para o Instagram. Ele veio com essa novidade aqui. Eu sou multi-aplicativo. Então, bora lá. Estamos ao vivo. Também no Instagram YouTube hoje. E no Instagram. Então, para aquele cara que fala, mas eu não consigo acessar pelo YouTube, né? Desculpa, não. Vem pelo Instagram que nós estamos lá também. Segue lá o Instagram da Prim, que a gente vai estar lá ao vivo. Isso. E também dê o coraçãozinho aí, comentem. Eu vou tentar seguir aqui os comentários também do Instagram, do YouTube, do chat. É muito importante, tá? Vocês interagirem. A interação de vocês é algo assim, extremamente importante para nós, porque assim a gente sabe que a mensagem está chegando, que o nosso propósito está sendo cumprido.
Hoje, eu Hoje. trouxe, essa semana, aconteceram várias coisas na Plim, então sempre eu falo, quando acontece alguma coisa na Plim ou no mercado, em geral, que eu converso com muitas pessoas, muitos clientes, muitos parceiros de trabalho, eu gosto de de trazer o Vanderlei para esse contexto, porque eu consigo perguntar para ele coisas que são minhas dores, né, como empresário, mas que é algo que a maioria está com problema, né, Quer dizer, Vanderlei? É são algo as que dores são as da dores grande maioria, da grande porque, maioria. dadas as proporções, como eu digo, são várias empresas, vários segmentos, vários portes, mas as dificuldades, né, se você der uma calibrada, elas são muito parecidas, e eu acho importante, inclusive, que a gente fale sobre isso, porque muitas vezes o empresário isolado, ele acredita que aquilo é uma situação que está acontecendo só com ele. Sim. Né? E às vezes ele fica tendo dificuldade para encontrar caminhos. E talvez, né, imagino eu, que quando ele percebe que essa dificuldade também aflige aí a outras empresas, a outros segmentos, talvez ele comece a buscar. Isso a gente já falou, inclusive, anteriormente, né? Observar o que está acontecendo no entorno, seja no meu segmento, dos meus concorrentes ou em outros mercados, para tentar encontrar alternativas aí para os seus, né, para as suas dores, para os seus problemas. Então, acho super pertinente, acho que é um modelo que funciona e tem funcionado muito bem até então, porque são normalmente essas questões que levantam as nossas bandeiras e trazem os temas aí das discussões. Eu acho que hoje a gente vai poder, inclusive, aprofundar um pouco a nossa conversa, porque a gente já deu algumas pinceladas aí, né, sobre esse tema das competências comportamentais. Então, acho que hoje a ideia é tentar discutir um pouquinho do comprometimento que essas competências comportamentais podem trazer para o resultado da empresa. Tá. Colocar a figura humana dentro da organização em destaque e tentar abstrair dela muitas respostas para essas suas perguntas. Beleza. Galera, então, o que acontece? O Vanderlei, ele tem alguns treinamentos, né? Porque eu quero que ele vai explicar um pouquinho para vocês, mas o Vanderlei, ele anda em cima de uma consciência, né, Vanderlei, sistêmica, vamos falar dessa forma? Sim. Que vem para o capital humano e para o capital financeiro. E, para quem não viu, né, os outros episódios, o Vanderlei vem da área financeira e depois ele passa para a área das pessoas, dos comportamentos, de gente, né, Vanderlei, para lidar com gente, que hoje é uma das maiores dificuldades que a gente tem nas empresas, comigo e acredito que é com a maioria. Ele tem um treinamento que é competências comportamentais, tire as mãos dos bolsos. Isso. E eu chamei ele hoje para a gente aprofundar esse assunto. Então, eu quero primeiro que o Vanderlei conte para a gente por que você entrou nesse tire a mão dos bolsos, o que é, Vanderlei. Depois, aí eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero que a galera também faça as perguntas, mas eu quero que você vá eu gostaria muito que você fosse para a área do que são as habilidades comportamentais, o que é soft skill, que tanto a gente fala hoje, que são como que a gente vai lidar com as interações no trabalho, né, principalmente as sociais, Sim. que hoje é um dos grandes conflitos que a gente tem internamente, aos pontos, né, disso. Então, conta pra galera primeiro por que você trouxe, por que o Tire a Mão dos Bolsos nasceu, em que contexto, e aí depois vamos pro Guia das Habilidades Comportamentais. O que você acha? Bora lá, vamos lá. Vamos primeiro entender algumas questões. Né? Como a Fernanda colocou, eu iniciei a minha carreira, a minha vida profissional, na área financeira. Depois, acabei migrando e caminhando para a área de controladoria e por força disso, eu acabei me aproximando aí do recurso humano inicialmente. Tá. Depois, à medida que o tempo foi passando, e eu fui galgando alguns postos até chegar ao nível de diretoria, a gente começa a perceber a dificuldade que já existia no mercado em relação a trabalhar o recurso humano. Uhum. Né? Durante muito tempo, a gente ventilou, né, que a responsabilidade sobre pessoas era do RH.
era do Uhum. recurso humano. E eu via aquilo sempre de uma forma um pouco diferente. A minha visão é que a gestão das pessoas, quem faz, são os líderes das áreas onde essas pessoas trabalham. O recurso humano, ou o gestão de pessoas, como o pessoal chama hoje, ele é uma ferramenta. Ele é uma outra área, né, Uhum. que, juntamente com outras, articula algumas questões da empresa, nesse sentido, a questão humana. Parceiro, trabalha junto, mas não é o responsável Uhum. pelas pessoas. E trabalhando em cima disso, estudando, faz pós-graduação, faz especialização, eu comecei a modificar um pouco a minha linha de pensamento, porque eu sempre tive comigo que a espinha dorsal de uma organização é o capital que ela tem. Total. E aí eu joguei dentro do capital financeiro, como a gente fala, uma pequena gama, né, de questões que a empresa precisa ter. Ela precisa ter dinheiro, é capital financeiro. Uhum. Ela precisa ter equipamentos, está dentro do capital financeiro pra mim. Também, que ela precisa de. Ela tem tecnologia, ela tem instalações, também para mim é capital financeiro. Só que eu vi que com dinheiro, com equipamento, com instalação, com tecnologia, todas as empresas conseguiriam ter as mesmas condições de operar. Total. O que é o diferencial, então, competitivo da minha empresa em relação a outra empresa? É o capital humano. Porque eu não vou ter 2 Vanderlei, 2 Maria Fernanda, 2 Elton no mercado para poder ter na empresa A e na empresa B. Portanto, se eu conseguir congregar o capital financeiro adequado Uhum. e conseguir trabalhar adequadamente, ter os melhores profissionais dentro da minha organização, é muito provável que eu consiga criar um arranjo que me leve ao tão esperado resultado. Porque, embora a gente fale muito de tecnologia, de automação, o elemento humano ainda é extremamente significativo para qualquer organização. A gente ainda não vai conseguir eliminar o fator humano dentro das organizações. Algumas até conseguiriam isso com um pouco mais de efetividade, outras menos, porque elas estão atuando em segmentos que não têm ainda, né, a gente está falando de hoje, ainda equipamentos para substituir o elemento humano. Então, sim, ele é importante. E aí, sim, eu olhei essa espinha dorsal e transformei o que a turma chama de recurso humano, eu entendo como capital humano. Uhum. Então, se alguém me disser assim, mas você é um especialista em recursos humanos? Não, nem tenho essa intenção. Mas eu acabei direcionando todo o meu estudo para o que eu chamo de capital humano. Por quê? Quem toma as decisões dentro da empresa? São as pessoas. Quem realiza as ações no dia a dia? São as pessoas. Portanto, elas impactam diretamente no resultado da empresa. Então, essa foi a linha que me levou a estudar e me traz hoje a discutir isso sobre esse aspecto do capital humano. Não vou discutir, e não é a minha especialidade, falar de recurso humano. Mas capital humano é recurso humano. Eu acho que é isso que eu Capital humano preciso. é gestão de pessoas. Mas sobre um outro olhar, Uhum. que aí, ao longo do tempo, né, eu fui desenvolvendo o que a gente chama aqui de competências comportamentais, através de uma série de estudos, né? Aí você passa por PNL, você passa por Enneagrama, você passa por uma série de outras ferramentas que a gente pode usar para começar a entender e aí poder usar isso dentro das organizações, né? Como é que funciona essa tal, né, de soft skill, essa Sim. tal de competência comportamental. Então, é esse o início da brincadeira. Como você colocou, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo alguns modelos
né, palestras, treinamentos que a gente coloca, e de outra. PNL, Enneagrama. Vanderlei, você é especialista nisso? Não. Eu fiz o curso, eu entendo o funcionamento, mas eu não aplico PNL, eu não aplico Enneagrama. Mas eu uso essas ferramentas para apoiar algumas discussões que a gente tem com empresários e alguns treinamentos, para que o pessoal entenda a importância de como é que isso funciona. Uhum. Se a gente for buscar um pouco aí ao longo do tempo, um cara da tua área, né, da área de marketing, o pessoal já deve ter ouvido falar de Peter Drucker, Uhum. ele já dizia, e isso não é novo, né, para a gente que atua com gestão, você atua baseado numa estratégia. Sim. Toda empresa Pelo tem uma menos, estratégia, né, ou pelo menos deveria ter. Espera que obrigado, tenha. bem corrigido. Tem ou deveria ter uma estratégia. E o Drucker já colocava, né, que a cultura da empresa devora a estratégia, e ele brincava no café da manhã. No café da manhã. Então, essa é uma célebre frase do Drucker que tem muito, né, a você discutir aí no porquê ele dizia isso. E tem gente que ainda tem um pouco de dúvida sobre esses elementos, porque ele fala de cultura, devora a estratégia. Uhum. E tem gente que tem dificuldade para entender. As pessoas confundem muitas vezes clima com cultura. Boa. Clima organizacional e cultura. Sim. Então, o que é isso para a galera que está nos assistindo assistindo. entender? Cultura é um conjunto, né, de elementos. Não é um conjunto. Então, são crenças, são valores. E aí eu coloco dentro dessa jogada as normas. A empresa tem normas, mas a empresa tem valores e tem crenças. Uhum. Mas as pessoas também. E quando você fala da cultura, a empresa pode ter os seus valores, as suas crenças e as suas normas, mas as pessoas têm as delas. Sim. E esse conjunto influencia muitas vezes, né, e estabelecem o que a gente chama de clima. Exato. Normalmente, quando o clima organizacional não vai muito bem, alguns desses fatores ou desses elementos não estão alinhados. Uhum. E podem não estar alinhados internamente. Uhum. Os valores, as crenças e as normas da empresa estão se chocando. Sim. Ou os objetivos da empresa e os objetivos dos indivíduos Não tá que lá alinhado. atuam também não estão convergindo. Eles não precisam estar alinhados muitas vezes, mas eles precisam estar, no mínimo, convergindo para o mesmo ponto. Ah, mas vamos fazer um alinhamento. Alinhamento é colocar certinho lado a de lado. Boa. Eu costumo dizer que talvez não seja alinhar, seja convergir. Eu posso estar um pouco mais distante, você pode estar um pouco mais distante, mas nós estamos apontando para o mesmo caminho. Olhando para o mesmo A gente já objetivo. falou aqui em outros encontros, né? Eu quero um cara proativo. Vou pegar o gancho nesse exemplo que a gente já falou aqui. O que é o cara proativo? Mostra onde você quer ir e sai da frente, porque o cara vai que nem um leão. Por isso que eu acho mais bacana a gente falar de converger do que alinhar. Inclusive, essa competência, Vanderlei, é uma das mais valorizadas no mercado hoje, ser proativo. Sim. Porém, dependendo da atividade que ele tiver, A gente está cheio de... por isso que é uma coisa que eu... De historinhas Exato. aí no mercado, né? Que a pessoa pega, acha bonito esse negócio de proativo. Sim. Todo mundo está querendo, também quer um funcionário proativo. E aí a gente já falou aqui, o gestor ou o empresário é um cara extremamente centralizador. Sim. Cara, vocês vão sair no tapa. Um cara proativo com um cara centralizador vai sair no tapa. Não, Vanderlei, não é bem assim. É assim, e falo isso por ter vivido isso dentro de organizações. Meu perfil é meio leonino, embora meu signo, como eu brinquei outro dia com a Seja Bruna, um touro. seja touro. Mas o meu perfil é leonino. E vamos falar que é o touro, tá? Mostra a bandeira vermelha lá, amigo, e sai da frente que eu vou. Uhum. Não vai dar certo um perfil proativo, entendeu? Com tranquilidade em relação à autonomia numa empresa centralizadora. Que puxa as regras.
né, que fica segurando Sim. ali o trem. Não, cara, se der, aponta o caminho e sai da frente. Muito bem. Então, isso é o que a gente chama de cultura. Esse conjunto de elementos que podem se desalinhar ao longo do tempo. Ah, o clima aqui está ruim. Quando o clima está ruim, Tá ruim. desalinhou Uhum. alguma coisa ou deixou de convergir, né? Uhum. Estou indo para um lado, a empresa está indo para o outro, a gente vai ter que ver quem é que vai aqui conduzir a coisa. Tudo certo. E a estratégia? Também é um conjunto, só que são de ações que foram planejadas, né, para que a empresa alcance os seus objetivos. Então, a empresa traçou um monte de ações para tentar chegar no seu objetivo. E a cultura vai lá e devora, detona todas essas ações que foram planejadas, porque ela não está aí convergindo, ela não está alinhada com os mesmos objetivos. Então, quando a gente começa a discutir isso, né, é quando a gente fala que a cultura, quando ela devora a estratégia, ela devora a mudança, ela devora a inovação, ela devora o desempenho. Uhum. E quando ela devora a mudança, inovação e desempenho, ela devora o crescimento. Se eu não mudo, se eu não inovo, e se eu não tenho um desempenho adequado, morri. Não só não vou crescer, mas é bastante provável que eu vá regredir, que eu vou começar a me afundar. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam por que a gente discute, ou pelo menos por que a gente deveria discutir isso como um assunto um pouco mais sério. A turma fica muito preocupado em querer resultado rápido, em querer pessoas prontas. E, cara, desculpe, resultado rápido e pessoas prontas não cabem na mesma frase. Não existe isso no mercado e depende muito, né, a gente já falou sobre, de empresa para empresa. Ah, eu quero um cara com experiência. Tá, desde que você saiba que junto da experiência vem os vícios. Vem os vícios. Não, mas aqui não é assim que funciona. Ah, mas lá onde eu trabalhei era. A experiência traz também o quê? Traz vícios. Então é difícil, mesmo um cara com experiência, em se tratando aqui do que nós estamos discutindo, quando ele tem experiência, é bastante provável que ele detenha competências técnicas. E aí vamos diferenciar. Competência técnica é uma coisa, competência comportamental é outra. Competência técnica é habilidade em alguma coisa que ele foi treinado para atuar, para trabalhar. Que ele estudou, pesquisou, tem experiência. Finanças, então ele tem competências técnicas da área financeira. Isso não tem nada a ver com competência comportamental. Tá. Tanto é que, durante muito tempo, as empresas contrataram pela técnica e demitiram por conta de comportamento e relacionamento. Tecnicamente, o cara é impecável, mas ele não consegue trabalhar em equipe. Tecnicamente, ele é muito bom, mas não consegue se relacionar com os clientes. Se você olhar para o mercado hoje, esse cara não é uma boa opção, porque ele pode ser muito bom tecnicamente, mas ele não atende ao pré-requisito que é extremamente importante para organizações hoje, que é ter um bom comportamento e ter um bom relacionamento. E quando a gente fala de comportamento, a gente também está falando das ações e reações dele, dos comportamentos dele no dia a dia. Como ele age e reage diante das questões do dia a dia. E no relacionamento, como ele se relaciona com o entorno, tanto interna como externamente na empresa. Hoje a gente teve um episódio, eu estava até me lembrando, num evento lá, a pessoa teve um comportamento que eu falei, cara, se dentro da empresa ele tiver esse tipo de comportamento, a gente começa a entender por que perde clientes. E aí eu vou estender. Se tem esse comportamento naquela situação, é muito provável que isso seja um comportamento que ele adquiriu ao longo do tempo e que ele vai repetir todas as vezes que a situação for muito parecida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. De uma forma ou de outra, acho que sei quem é o cara. É, Diego, você faz ideia de quem é o cara. É, Diego. Hoje em dia, se é fato ou se é fake, eu não vou nem entrar no mérito da questão, vou dar a minha opinião.
Tem muitos defensores aí que o ambiente e o clima da empresa estão relacionados, né, a esses ambientes modernos, onde o cara coloca lá escorregador, mesa de sinuca, espaço para basquete, rede de Felicidade. balanço, e a empresa que dá home office. Tá, eu acho até que pode colaborar, ter um ambiente agradável, um ambiente que você possa descansar, um ambiente que você possa fazer uma leitura, um ambiente que você possa fazer uma refeição. Isso tudo contribui. Uhum. Dizer que é isso que é o fator determinante para o clima da empresa, aí é que eu acho que a turma exagera um pouco a coisa. E, Vanderlei, não sei o que é isso, volta alguns episódios para trás. Quando a gente falou de modelo sistêmico, ele volta aqui de novo. Porque se eu pensar de uma forma sistêmica, você vai ver que um indivíduo, né, uma pessoa, vamos imaginar uma cebola, Uhum. tem camadas. Uhum. Né? E o que está disposto nessas camadas? A ordem de importância e disposição pode até variar de uma pessoa para outra. Mas dessas camadas da cebola, ou nas nossas camadas, quando indivíduos, todos nós temos algum envolvimento com família, com escola, com trabalho, com religião, com o Estado. Sim. Lógico que o grau de importância de cada um desses 5 elementos, para mim, pode ser diferente do de outra pessoa. Mas, de alguma forma, todos nós, nas nossas camadas, pode estar mais lá no fundo ou mais aflorado, nossa cebolinha aqui, nós estamos envolvidos com esses elementos. E a gente ouviu muito tempo falar, não, mas deixa os seus problemas em casa quando você vem trabalhar, como se isso fosse possível. E temos um agravante hoje, atualmente, que a galera está mais suscetível a não aderir, né? Ou a levantar a ferro e fogo aquilo que ela acredita, né? Antigamente parece que as pessoas tinham um pouquinho um nível melhor de tolerância. Hoje, se a empresa entra e tem principalmente quando a gente fala de religião e de política. Ok. Acho que religião, eu já vi muitas coisas acontecerem no passado que hoje eu acredito que não aconteça mais. A gente já falou aqui que o imediatismo é a bola da vez, né? Então, o que eu vejo hoje é que todo mundo quer que tudo seja imediato. Tem um teste, vou chamar psicológico. A gente até brincou isso aqui no podcast, que é a roda. Sim. Né? Você pega 8 ou 10 esferas da tua vida e você pontua elas para ver de 0 a 10 como elas estão. E o intuito desse teste é que você faça uma roda. E a grande maioria das rodas que a gente vê por aí, ela não andaria, né, muito tranquilo, porque ela não está redonda. Uhum. Essa é a nossa vida, né? Quando de repente a finança está bem, o relacionamento não está tão bem assim, quando a religião está bem, o outro não está tão bem assim, e entender que isso faz parte do indivíduo, né, é muito importante. Vanderlei, mas você está indo lá para voltar? Eu estou indo lá para voltar, porque eu estou falando que o indivíduo, um ser único, esse cara que vai prestar serviço lá na tua empresa, quando ele chega lá de uma determinada forma, quando ele age e reage a algumas questões, existem maneiras de você entender e usar isso ao seu favor quando gestor, do porquê que ele age e reage daquela forma. Então são muitas variáveis. A gente falou aqui de família, escola, trabalho, religião, Estado. Agora, não bastasse essas variáveis, né, por nós estamos falando de seres humanos, né, a gente tem que lutar diariamente, né, com outras questões. A psicologia fala de crenças limitantes. Né? Isso não é para mim, eu não consigo, felicidade dura pouco, nasci pobre, vou morrer pobre, eu não mereço, eu não tenho tempo, estou velho demais para isso. Por quê? Porque a gente tem a mania de tentar controlar, sim, né, o que está no nosso entorno, e tem muita gente que sofre por não conseguir ter controle sobre o que está à sua volta. Né? E eu digo muitas vezes, né, gente, o que está fora do meu controle só me afeta se eu permitir. Tem frase dessa lá no Instagram. Você está lendo...
O comentário do Hugo. As O sugestões. Hugo é aquele cara que eu te falei que tem uma experiência Bacana. comportamental com o time dele, em termos de representante, em termos de posição. Tem uma opinião e tem essa parte da competência comportamental dele é extremamente interessante, inclusive de trazê-lo um dia Show. para a gente conversar Seja aqui com ele. bem-vindo. E o Hugo fala aqui, as sugestões do time são importantíssimas, perfeito. Porém, dependendo do líder, não há comunicação. O fato de não sugerir nada te mantém numa zona segura na empresa, porém a empresa perde em faturamento. Eu diria até, Hugo, que a empresa, sim, com certeza tem muito a perder, né, quando não há essa abertura aí para que o pessoal participe Sim, da discussão. Eu costumo usar, inclusive, o termo administração participativa. É quando você chama a equipe a contribuir. Mas, além da empresa contribuir, é muito provável que a equipe, da empresa perder, perdão, perdeu. é muito provável que a equipe também perca. Porque as pessoas vão encolhendo, né? Sim, Eu não quero participar porque eu divirjo de opinião, eu não quero participar porque eu não quero enrosco do meu lado, eu não quero participar porque ninguém me ouve, e isso é fato. sim. Existe, sim, dentro das empresas, é muito disso, né? As lideranças, lá vem o Mas Diego. aí está totalmente ligado à questão Alguns da líderes cultura. têm medo de sugestão do time É. por medo de perder o posto. Eu não diria nem medo de perder o posto, mas talvez tem gente que não convive bem em trabalhar com gente que saiba mais do que ele. Uhum, Como que, na verdade, deveria ser exatamente o contrário. exatamente. Né? Cerque-se de pessoas que saibam mais do que você, porque aí você vai crescer com elas e vai trazê-las junto. É Total. esse o tipo de mentalidade. Eu já vi muita gente, inclusive, que perdeu oportunidades porque ele era tão importante para o setor que nem promovido ele podia ser. Então, é uma faca de dois gumes, Sim. essa questão, né, do camarada cercear aí a participação, e a gente, de novo, já falou aqui em outros encontros, né, dessa questão de que as pessoas acreditam que o conflito seja negativo. Uhum, Conflito é divergência de opiniões, meu amigo. uhum. E quando você leva isso para dentro da equipe, é extremamente positivo e acrescenta muito quando você pega a opinião do outro, até para questionar se aquilo que você está fazendo é adequado. Sim. E quando a gente fala aqui, valeu, Hugo, pela contribuição, Diegão também, quando a gente está falando disso, a gente deveria, em primeiro lugar, inclusive falando de competência comportamental, Uhum. né, passar pela mão das lideranças. Um trabalho efetivo de Acredito desenvolvimento de demais nisso, competências dos líderes. É. Agora, normalmente, como é que as empresas promovem? O teu melhor técnico Uhum. vira líder. Como ele não tem, ou provavelmente não tenha, competências comportamentais para exercer a liderança, que é o do que o Hugo está falando aqui, muito provavelmente esse líder que não busca, né, não aceita, não se comunica, ele não tem competências comportamentais desenvolvidas e muito provavelmente ele não vai se dar bem como líder. E aí, meu amigo, você tem dois problemas. Porque você promoveu um cara para líder que não é líder e Sim. você perdeu o teu melhor técnico. Porque muito provavelmente ele não vai querer voltar, né, a ocupar a posição que ele ocupava. Gera desconforto, Hugo, e às vezes o próprio líder não quer que a empresa cresça, pois ele não consegue acompanhar o nível acima de profissionalismo, exatamente o que a gente está falando. Mas aí, Vanderlei, essa questão, por exemplo, o comportamento do líder em si, né, a gente já falou muito sobre isso, que é ele que comanda o clima, a cultura, tudo da empresa. Que a cultura, naturalmente, às vezes, segue muito o modelo do comportamento do próprio gestor, do dono da empresa, de quem que está dirigindo a empresa. E aí, se o objetivo dele enquanto empresa está descolado do objetivo do comportamento dele. Eu quero uma empresa dinâmica, ele não é dinâmico. Eu quero na cultura da empresa, desenhei na cultura da empresa que eu quero uma empresa criativa. A empresa nem é criativa.
Você entendeu? Tipo, na cultura eu coloco aquele tanto, mas ele não está preparado, ele talvez não esteja pensando na sintonia do que ele quer para a empresa, no que acontece no meio do caminho ali. Como que a gente consegue transferir para o líder entender, não só em aconselhamento, seria em aconselhamento e tal, essa posição que ele precisa mudar o comportamento para que a empresa dele mude, tenha sucesso. Porque isso, eu percebo assim, ó, muitas pessoas que eu tenho, pelo menos as pessoas que eu conversei essa semana, estão mudando as chavinhas. Algumas mudaram, outras estão se preparando para mudar, e outras estão desesperadas porque tomaram consciência. Que foi o mais engraçado, que quando foi uma das conversas que eu tive, eu lembrei de você, e aí que você fala pra mim, é difícil quando você sabe o que você tem que fazer, e aí tem uma distância daquilo que como você pode, que você está enxergando, né? Como que a gente traz para esse líder, que precisa ter uma mudança no comportamento, que é a chave do começo do restante? Vamos lá. Falando do vídeo, né, você falou de comportamento, Isso. de competência comportamental, tira a mão do bolso. Isso saiu de um vídeo que eu gosto muito. Depois eu vou colocar o link lá nos comentários, gente, do YouTube, para vocês assistirem. Ele se chama Tire as Mãos dos Bolsos e Ajude. Na verdade, ele foi um vídeo feito por uma ONG na época para ajudar a solicitar para o pessoal ajudar a limpar as praias. Mas uso em treinamento e ele se alinha bem ao que a gente está discutindo aqui. Fala muito exatamente sobre essa questão, né? A iniciativa para desenvolver competência comportamental, ela tem que ser uma decisão sua. Minha gestor. Minha dona da empresa. Minha profissional. Minha profissional. Talvez a preocupação tenha uma escala. O empresário é o primeiro a ter que se ligar disso. Sim. O gestor é o segundo a se ligar disso. E o profissional talvez tenha também que começar a ter a consciência de que é importante desenvolver essas habilidades. Então, para nós que atuamos com as empresas, o grau de importância seria esse. O empresário, ontem, o gestor, anteontem, porque ele é pago para fazer aquele troço, sim, e o profissional, quando for possível e o mais rápido possível. Agora, eu costumo dizer que ninguém muda sozinho, mas também ninguém muda ninguém. Então, levar essa consciência de autoconhecimento para você poder pensar em desenvolver as competências comportamentais é algo que, como a consultoria, vamos pegar um paralelo, não adianta eu tentar prestar consultoria para um empresário que não está preparado para a consultoria. Total. Não quer ter trabalho, não quer mudar, a mudança dói, como disse o Hugo. Esse negócio é complicado, vai dar trabalho, não estou confortável com esse negócio. Quer soluções rápidas? Quer solução rápida? Não acontece. Então, é muito pessoal isso, né? Então, quando a gente fala sobre a importância de desenvolver essas competências, você está falando de autoconhecimento. E tem gente que, como é que a gente falava? Ignorância é uma bênção. Tem gente que começa a descobrir que esse tal do autoconhecimento, ou seja, o conhecimento que a pessoa tem de si mesma, né, e que ela usa para identificar aí alguns padrões de comportamento, porque que ela age e reage diante de algumas situações daquela forma, dói. Tanto é que eu já falei sobre isso em algumas esferas, e para mim, eu vejo que alguns profissionais de recursos humanos, a gente andou um pouco para trás. A gente perdeu um pouco esse viés, fala muito, tem muito discurso sobre competência comportamental, mas eles ainda visam muito a questão técnica. Ainda está muito em voga isso. Ainda se exige experiência. Você quer que um cara de 25 anos de idade tenha 15 de experiência de não sei o quê. Então já tem um desalinhamento aí, sim, em relação à competência técnica. Sim, na expectativa da empresa. Eu quero uma pessoa que saiba do X setor para estar ali. Mas, às vezes eu acredito que é assim que chega, né, para as agências, por exemplo.
Até porque eu, empresário, eu, líder, não tenho competência, às vezes, nem técnica Sim. para tentar formar a minha equipe. Sim. Então, o mercado hoje tem alguns buracos, lógico, não estou aqui generalizando, Sim. e, de novo, não sou o dono da verdade, mas tem alguns buracos aí que a gente precisa entender que eles estão se tornando perigosos. Porque a gente fala de algumas questões que são muito importantes, mas que tem um nível de profundidade que muita gente não está disposta a se aprofundar. Uhum. Vou mergulhar fundo, a pressão aumenta, vamos fazer aqui uma analogia. Toda vez que eu mergulho, quanto mais fundo eu mergulho, maior a pressão. Mais escuro, maior a pressão. Mais escuro, é desconhecido, né? O que tem lá no fundo é desconhecido. Exato. A pressão é maior, fazendo uma analogia. Eu não quero isso para mim, não. Deixa eu nadar aqui, deixa eu ficar boiando aqui, que é muito mais tranquilo. Então, quando a gente fala sobre isso, né? E aí vamos falar um pouquinho lá de PNL e de Enneagrama, porque a gente está falando aqui, na verdade, é de perfil psicológico. Quando eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando aqui de perfil psicológico. E perfil psicológico se desenha até mais ou menos os 7 anos de idade. E se complementa, né, lá até por volta dos 14, a gente já tem uma identidade. E aquilo é como um carimbinho, né? O pessoal fala do imprinting. É um carimbinho. Aquilo já definiu nossa identidade, baseada nessa identidade, muito provavelmente ela já formou uma boa parte do meu conceito internalizado, lá no fundinho do Vanderlei, sobre valores e habilidades. Valores e habilidades. Exemplo. É uma questão ética. Tá. Está dentro dos meus valores. Beleza. Isso que vem, pode, que não isso pode. Vem bastante da minha criação. Eu posso mudar? Sim. A partir de um dado momento da minha adolescência, eu posso começar a perceber que o meio onde eu fui criado não é o modelo da sociedade e eu posso mudar? Né? Senão eu caio no síndrome de Gabriela. Não, sim. Nasci assim, cresci exemplo, assim. Mentira, e você por assim. exemplo. Se você criado numa família que mente muito, você acha que está certo. Tal qual mentir. A competência técnica, a comportamental é treinável. Sim. Eu escutei muito lá atrás, não, o cara nasce líder. Não, ele nasce com algumas habilidades naturais que às vezes facilitam né, o desenvolvimento da competência que é possível de ser aprendida. Algumas pessoas lidam melhor com essa questão da liderança, né, do tomar a frente, do assumir riscos, de assumir responsabilidades, né, que é o que eu chamo de habilidades naturais. E esse cara vai ter um caminho mais curto para percorrer, porque algumas coisas dessas já estão ali formadas lá e acompanham até ele ser desenvolvido próximo da adolescência. Legal. Né? Agora, esse estabelecimento de padrões, né, que tem aí nesse período entre 0 a 7, depois até os 14 anos, né, é o que define alguns comportamentos, alguns padrões de comportamento que a gente tem. A maneira que a gente age, né, sempre de forma repetitiva diante de algumas situações, são chamados nossos comportamentos. Então, quando você convive muito com uma pessoa, você já até brinca de vez em quando, eu já até sei o que ela vai falar, já até sei como ele vai reagir, porque nós somos assim. Né? E aquelas pessoas que conseguiram desenvolver muitas dessas competências, talvez elas lidem melhor com isso, e muitas vezes elas são um pouco menos previsíveis. Por quê? Porque elas estão trabalhando para alterar um pouco desses seus padrões. Né? E aí você tem que tomar muito cuidado. Né? Aquela pessoa que explode diante da menor contrariedade, e aí os testes psicológicos, as análises de perfil levantam essa questão, ela faz aquilo em função de um comportamento. Né? E quem estuda, aí os estudiosos da área, dizem inclusive que diante de algumas situações inesperadas, a gente tende a adotar os padrões de lá de trás. Né? Como é que a criança fica lá no ventre? Ela está fechada, né? Sim. É proteção. E normalmente as pessoas agem exatamente dessa forma. Quando ela está colocada numa situação de risco, quando ela está colocada numa situação de desconforto, ela volta ao padrão de antes.
e normalmente esse padrão é aquela nossa essência, aquilo que a gente não consegue disfarçar. Então, aquela história. O cara vai contando uma historinha para você, ele montou um personagem lá na entrevista de emprego, ele monta um personagem na frente de uma reunião da diretoria e durante um tempo ele engana todo mundo. Só que você não consegue manter esse personagem muito tempo. Sim. Numa situação mais como é que eu vou dizer? Descontraída, né? Ou numa situação de pressão extrema, é muito provável que esse cara volte a adotar os seus padrões de comportamento habituais, que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não é aquela coisa bonita que a gente vê por aí, né? Porque tá carregando aí uma série de coisas mal resolvidas num passado. O pessoal especialista da área chama da criança ferida, né? Sim. A criança ferida que adota padrões aí de comportamento quando adulto que fazem referência a esse período lá atrás. E que, convenhamos, a gente está que é uma geração ferida, né? Tem essa. Eu acredito que até a Millennials aí, ela ainda foi uma criança ferida, naturalmente. Cara, tá bom, pode ir. Eu deixando ele sair a Fernanda joga umas em calças justas e fala assim, se vira agora. Cara, eu não sei se eu estou estudando um pouco isso. Eu tenho escutado algumas coisas que estão me incomodando. Sabe? Só que o que me incomoda é tentar justificar alguns comportamentos. Tá? Baseado né, na criança em algumas ferida. Questões que não é nem na questão da criança ferida, é em questões lá de trás, sem olhar um viés importante, né? A geração, recentemente eu li uma reportagem que estava falando o seguinte: essa nova geração não quer cargo de liderança, não quer responsabilidade, não quer pressão, não quer isso, não quer aquilo no outro. E aí, ouvindo como é que eu vou chamar? Um especialista da área, entendam como vocês quiserem. Ai, Vanderlei. Ouvindo um especialista da área. Vontade de perguntar, o nome, passa o nome aí. Não. Ele falou assim: aceitem, porque agora é assim mesmo e está tudo certo. Aceitem, porque é assim mesmo e está tudo certo. Nós é que criamos esse bicho. Cara, e eu já vi alguns profissionais falando sobre isso, né? Por que eles não querem assumir cargo de liderança? Porque os pais deles foram ausentes. Os pais deles trabalharam demais porque tinham cargo de liderança. Tá, vamos até imaginar que seja esse, né, o fundo da questão. Qual era o modelo da época? A gente tinha muita escolha. Agora, ele está baseado naquele cara que trabalhava muito, porque a empresa exigia um bocado dele, e novamente nós vamos colocar a culpa nas costas do empresário. Ou ele era filho de um workaholic? O cara que preferia estar na empresa, muitas vezes, trabalhando lá, do que estar em casa com a família. E a empresa, meu amigo, o que ela quer? Ela quer que você entregue a tua alma para quem for. Porque ela quer resultado, meu amigo. Então, se você está se matando porque você é um workaholic, a empresa vai falar, vai para casa? Não. Dificilmente. Não. Nesse modelo lá de trás, principalmente não. Hoje, talvez. Não, em algumas nações ainda não, né, Vanderlei? Ainda não. Tem aí Japão, China, com 16, 18 horas por dia. Já vou responder já, Hugo, aguenta aí. Então, pensando nisso, é muito fácil a gente colocar algumas responsabilidades, né, e achar que está tudo certo, baseado no suposto erro das gerações anteriores. Mas se eu pegar o meu avô, o que meu avô tinha de informação e de conhecimento? Aquilo que os antepassados dele e o pequeno círculo levava para ele de informação. Como é que baixa a febre? Bota na banheira. Hoje vou ter um monte de gente que vai falar que cientificamente está comprovado. Mas, cara, era o que tinha. A maior fonte de informação que se tinha ali, às vezes, e ainda assim demorava para chegar a notícia, era um jornal. Rádio, né? Se pegasse. E eu vou dizer que ele fez coisas erradas?
Se eu comparar ao que a ciência hoje entende como certo ou errado, que a psicologia entende como a forma de criação dos filhos, uma chineladazinha de vez em quando ia bem pra caramba. Estou dizendo para ninguém fazer, mas talvez hoje seria algum remedinho para algumas situações. A gente mudou o conceito, a gente mudou a forma de educar, tá tudo certo. Mas será que era tão errado assim, baseado no modelo da época? Até porque o modelo da época era para permanecer 30, 40 anos na mesma empresa. E para isso eu tinha o quê? Eu tinha que mostrar serviço. Verdade. Então, é muita cautela, né? Cada um segue a sua linha, mas eu não tenho ainda o entendimento de que a culpa é só dessa questão, até porque senão eu vou colocar essa culpa na empresa e não nos papais workaholic, que sempre trouxeram, na verdade, problemas para todo mundo e não soluções para uma fuga. Então a gente iria demorar um outro podcast falando sobre o tema, não quero entrar E não falamos até então do indivíduo em si, né? É em questão. Então, o Hugo está dizendo assim, você acredita que a liderança perde muito com o home office? Hugo, eu já falei um pouquinho lá atrás, e eu acho que a minha leitura disso não mudou muito, não. Eu entendo que dentro dos processos de qualquer organização, a gente precisa avaliar para fazer essa mudança do processo convergente, como eu disse lá no começo. Não precisa estar alinhada, não, mas precisa estar convergente. Acho o home office sensacional em algumas funções, em alguns modelos de empresa. Acho que o home office foi uma baita alternativa no período da pandemia. Tal qual eu já brinquei aqui. Tal qual se chegasse uma pizza quadrada, ninguém ia falar nada, porque é o que tinha. Ou era daquele jeito, ou não era. Mas nós não nos preparamos e nós não avaliamos, nós estamos falando de competências comportamentais, se os caras que estão em home office estavam preparados ou têm competências para estar em home office. Quando a gente fala hoje, tem ferramentas aí para medir. E muita gente fala que o importante é que entregue o resultado, não que esteja presente na empresa. A gente perde algumas questões, viu, Hugo, na minha opinião. Porque quando você está falando de um ambiente, né, e dependendo, obviamente, do tipo de segmento da empresa, ainda eu acho muito importante a convivência, a troca. Né, que a gente falou que foi tua questão, inclusive colocada lá, né? A questão da comunicação. O advento da internet, das redes sociais, ele trouxe para a gente uma suposta aproximação. Mas eu acho que, na verdade, foi um grande distanciamento. Porque talvez ele tenha tornado mais difícil, ao meu ver, inclusive a gente enxergar se o que está diante de mim, lá na janelinha do computador, é a pessoa mesmo ou é o personagem. Sim. Então, eu acredito sim que o home office, principalmente para as empresas de tecnologia, para algumas empresas do segmento, talvez, aí de comunicação, até algum aparatozinho do marketing, sim, a gente já conversou isso, conversei bastante isso com a Fernanda recentemente, eu acho legal, porque você tem métricas, você tem forma de medir o desempenho. Agora, eu vejo todos os dias, ou ao menos toda a semana, alguém criticando porque perdeu 1 hora no trânsito em São Paulo, que aquilo lá podia ser home office. E aí a pergunta que eu falo, você faz uma fala dessa e todo mundo, de todo o segmento, entende que isso é regra. E aí eu pergunto, hoje em dia ainda dá para substituir totalmente o médico do atendimento presencial, o enfermeiro? A gente não tem ainda tecnologia suficiente para fazer isso com segurança. Ainda não. Acredito até que a gente vai chegar lá. Então, Hugo, na minha opinião, quando a gente fala de home office, eu acho que a gente precisa dar 1 ou 2 passos para trás, nos organizar melhor e, a partir daí, partir realmente para um home office organizado, onde hajam indicadores, onde hajam métricas, onde hajam formas de interação que sejam positivas e produtivas. Jogado do jeito que a coisa foi lá na pandemia,
e teve gente que não mudou, não ajustou, eu acho um risco para alguns modelos de organização. Também acho. Eu acho que tem muito a ver com isso. Também acho. Principalmente quando a gente fala de crescimento do próprio comportamento. Se a gente está falando, né, das competências comportamentais, como que você faz esse ajuste aí não alinhamento, né, mas esse ajuste dentro da cultura dentro da empresa, né? Eu acho que eu venho ficando muito pensativo com relação ao home office, e eu acho que ele precisa ser discutido mais. Hoje eu vejo muito mais outras empresas falando disso, sempre aparece na Exame, naqueles canais, naquela outra que você assiste muito também, falando sobre o home office. Eu acho que ele vai ser algo que vai ficar cada dia mais distante, assim. A galera sabe, quem não sabe, estou contando agora. Eu tenho um filho na área de tecnologia, né? E ele trabalha home office. Sim. E de vez em quando a gente o visita e ele está trabalhando. Está em casa, mas está trabalhando. E eu até questionei ele recentemente sobre isso. Eu tenho visto que muitas vezes eu chego lá, cadê o Felipe? O Felipe tem reunião. Felipe tem reunião. Felipe tem reunião. Oh, caraca, mas que tanta reunião. Está parecendo empresa presencial, né, cara? Marca reunião para tudo, para discutir tudo e sei lá o quê. Sim. Perde horas e horas naquele negócio de reunião. E, cara, eu estou olhando, e o Felipe, a gente estava discutindo isso, isso está acontecendo com alguns segmentos aí do home office. O cara passa metade do dia em reunião, cara. Por quê? E aí vou responder a pergunta do Hugo. Você acredita que a liderança perde muito com o home office? Cara, eu não sei se ela perde, mas eu estou sentindo uma insegurança tremenda da liderança na questão de tentar desesperadamente ter o controle sobre aquilo que está acontecendo e fica fazendo reunião online o dia inteiro, cara. Então, eu acho que eu inverteria a chave da tua questão. Eu acho que, mais uma vez, tal qual as competências comportamentais, a liderança não está preparada para atuar sequer presencialmente, quanto mais em home office. Porque no olho ele já não faz uma leitura muito adequada do comportamento ou do funcionário. Imagina isso à distância. Se hoje em dia os líderes têm dificuldade, inclusive, para monitorar, né? E ele acha que ficar controlando o cartão de ponto é um jeito de saber se o cara está trabalhando ou não. Ainda tem cara que pensa assim. Que esse é o índice, né? O cara que chega na hora e sai no horário, ou chega na hora e fica um pouco mais, esse cara é bom. O cara que chega atrasado e que sai um pouco mais cedo, independentemente dele ter feito as entregas dele com qualidade e tempo, né, superior, tempo inferior, qualidade superior, esse cara talvez por conta do tempo que ele permaneceu dentro da empresa, ele talvez não seja visto, né, tão positivamente. Então, se a gente quer falar aqui de lideranças, cara, eu temo pela qualidade de algumas lideranças hoje no mercado, e falando de alguma questão presencial, que eles estão acostumados a fazer isso já há algum tempo. Eu tenho muito medo de levar essa questão para o home office, que é algo novo, e que o Brasil, li reportagem a respeito, a semana passada, está retomando num percentual muito mais alto do que em relação a outros países. O Brasil está retomando o presencial numa velocidade e proporção maior do que os outros países pós-pandemia, que faz muito sentido com essa cultura instalada dentro das nossas empresas do controle. Cara, brasileiro tem mania de querer controlar o que não precisa, né? Fica de olho na formiga e está passando um elefante aqui atrás, cara. Não é no tempo de permanência do cara dentro da empresa que você vai medir o quanto e a qualidade com a qual ele produz. Existem outras formas de você medir isso, né? Perfeito, tá lá, o Diego falou. Num serviço braçal, por exemplo, na fábrica, você consegue medir a quantidade de sapatos que foi produzida. Perfeito. Ainda assim, né, Diego, e é tua praia, dentro de um projeto aí que você tem de desenvolvimento de sistemas, você tem como definir,
né, um plano, né, um projeto com as métricas, com os indicadores direitinho, com os prazos, para que você consiga monitorar aquilo lá e monitorar o desenvolvimento, o desempenho, corrigir um pouquinho aqui ou um pouquinho lá. Existe forma de você ter controle sobre isso. Então, o Diego estava falando aqui que os serviços que são criativos, como é no meu caso, porque você está falando, eu já fui lá na Pli, já estou tentando entender como que eu vou fazer como são nas áreas de tecnologia, não consegue mensurar esses resultados. Até uma vez, Wanderlei, a Michelle, naquela que a gente comentou, que ela fez os processos da Pli e tal, ela criou um indicador de entrega, pelo menos de demanda ali. E ontem a gente estava conversando isso na mentoria, na Black Box que eu faço, né? Da mentoria para agências lucrativas e tal. E a gente estava falando justamente de como monitorar isso, de como organizar os processos. Então, eu encontrei caras que foi um Marcão que falou muito bacana sobre reunião de 15 minutos de alinhamento diário. Todos os dias, até 8h30, 5 minutos. Cara, pá. Beleza. No outro dia, deu certo? Tira da agenda. Sabe assim, bem direcionado. Uhum. Ou, se não, ele montou o processo dele todo no Trello e ele faz as entregas ali dentro e tal. Então, aí, realmente por entrega. Eu estou falando do cara de uma equipe que está home office e que está por entrega. E aí, esse cara, talvez ele seja criativo, o que vale do gestor, talvez, é organizar, esse cara consegue entregar 10, esse entrega 20, esse entrega mais desse tipo, esse entrega mais daquele outro tipo, Perfeito. E a gente organizar isso. Só que aí o comportamento, nesse caso, ele tem um viés, igual até se a gente for olhar o soft skill dessa pessoa, é criatividade. Então, talvez os outros que carregam, né, eu vi aqui 13 soft, né, 3 competências comportamentais as mais valorizadas no mercado, talvez esse cara, o criativo, ele não seja o bom comunicador. Eu acho que, inclusive, esses instrumentos de aferição, vamos chamar assim, alguns fatores são mensuráveis. Uhum. E, normalmente, a gente foca naquilo que é possível enxergar tempo. Tá. Mas, às vezes, não dá muita atenção para aquilo que é mais subjetivo, que é qualidade. Exato. Tem gente que entrega num curto espaço de tempo, mas refaz aquele troço Muitas N vezes. No Sim. final das contas, se eu for reorganizar, ele demorou mais do que o outro que aparentemente Fez melhor. demorou um pouco mais para entregar, mas entregou pronto, com baixa necessidade de você fazer ajustes. Eu acho que esse é mais complicado quando você tem que colocar e balizar não só tempo, mas qualidade. Né? Uhum. Então, eu acho que isso realmente, para as áreas de serviços, como colocou aqui o Diego, não que sejam impossíveis, mas são mais difíceis e mais criteriosos. Sim. Eu até fico me perguntando, né, quando a gente fala de liderança, aqui o Hugo tocou bastante nisso, eu falo muito que às vezes alguns modelos de empresas, a liderança tá para mim como se fosse um capataz. Tá com a chibatinha, ainda tem essa visão de parece que tá lá com a chibatinha, entendeu? Para ficar falando pro cara, vamos trabalhar, vamos fazer. Cara, liderança não é isso. Liderança é o seguinte, galera, tá tudo certo. Se vocês tiverem algum problema, eu tô aqui, tá? Tô junto. Tô aqui, tá? Você sabe o que tem que fazer, mas se você ficar em dúvida, se você ficar inseguro, se você precisar de algum apoio, eu tô aqui, tá? Para mim, liderança é o cara que tá lá para te ajudar. É o cara que detém mais conhecimento, tanto técnico como comportamental, do que os outros membros da equipe. Uhum. Às vezes, tecnicamente, até não precisa ser. Já falei aqui, mas tecnicamente eu não preciso ser o cara, né? Dá para brincar com a turma do Diego aí, sem eu ser um expert em tecnologia. Sim. Eu não preciso ser o expert em tecnologia. Eu só preciso saber o suficiente para ele me dar o tomé. Né? Não falar que o problema lá do computador é a rebimboca da parafuseta, porque a gente, de novo, não vai saber o que é isso. Eu preciso ter o mínimo de noção, mas tecnicamente eu posso até ser inferior, muitas vezes, a alguns membros da equipe. Uhum. Mas eu preciso ter outras, e aí sim entram de novo em voga aqui o tema dessa noite, que está falando sobre competência comportamental. Sim. Porque eu tenho que ser aquele cara que articula a equipe, que coloca a equipe para trabalhar junta,
que dá aquela esfriada, joga um pano, né? Quando surge o conflito, tenta alinhar, tenta convergir a equipe para o mesmo objetivo, se faz presente, né? Eu acho que isso é o papel aí da liderança. E não essa liderança no sentido de capatazia, no sentido das indústrias lá, nos anos 60, 70, do feitor de escravo, né, praticamente. Aquele cara que ficava lá em cima do cara, e produção. Tempos modernos, Charlie Chaplin, a gente viu o que aconteceu lá atrás. Muito bem. Voltando para o nosso assunto, a gente falou aqui de autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento está para conceito e definição, tal qual eu já falei sobre conhecimento. Uhum. Conhecimento não é aquilo que você lê. Aquilo é informação. Então, autoconhecimento você não pode buscar no livro do outro. Fala de novo, né? Fala de novo, olhando para a câmera. Olhando para a câmera. Por gentileza. Pro Vanderlei, autoconhecimento é muito parecido, por definição, com conhecimento. Galera, aquilo que eu leio não é conhecimento, aquilo é informação. E quando eu falo de autoconhecimento, é pior que o conhecimento, porque eu não posso falar que eu tenho autoconhecimento baseado no livro que eu li. Ai, deve ser, eu acho que eu sou assim. Né? O cara lê o livro de autoajuda, fala, nossa, eu acho que eu sou assim. Ah, lá no Enneagrama eu acho que eu sou perfil X. Uhum. Acho. Uhum. Então você vai desenhar toda uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional baseado no achismo. Não, meu amigo. Isso é informação. Aquilo que você consegue absorver e colocar em prática é conhecimento. Então você vai lá no autoconhecimento. O que você leu, o que você absorveu e o que você consegue colocar em prática, isso é autoconhecimento. Eu consegui enxergar dentro de algum... Porque eu não vou criar um novo perfil psicológico, né? Eu sou aqui um outro Jung, eu sou um outro Marcos da vida aqui, eu vou criar mais alguns perfis. Não precisa, já tem muito. Não preciso criar um outro perfil psicológico. Até porque é bem complexo, não é tão simples assim quanto o testezinho que você faz na internet, aquele disque que tinha antigamente lá, né? É o BuzzFeed. Olha lá. Você faz um testezinho ó. Psicológico, e não estou desqualificando os testes psicológicos. Eu acho que alguns deles são extremamente importantes, mas eu também não acredito em uma única via de pensamento quando a gente fala de psicologia. Eu acho que ele vai um pouquinho além. A gente tem que fazer uma mescla de algumas linhas de pensadores aí para chegar realmente a um denominador comum. Não dá para você seguir cegamente um cara, que eu acho isso até um tanto quanto perigoso, vai para alguns caminhos da política aí que a gente tem assistido, que eu não sei se é esse o caminho. Mas tudo bem, não vamos falar de política. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eles falam que o livro de autoajuda ele só ajuda quem escreveu, né? É verdade. Eu também tenho uma por isso que é autoajuda. Que pensa por aí, né? E aí, quando você fala de autoconhecimento, né, que a gente está falando aqui, e quando a gente fala de padrão de comportamento, e quando nós falamos lá no início, eu reforcei agora há pouco, que depende muito de você decidir ir por esse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento, né? Não dá para ser que nem antigamente, que o cara ia lá e fazia faculdade para entregar o diploma para o pai. Porque, na verdade, era o pai que queria que ele fosse médico, era o pai que queria que ele fosse advogado, era o pai que ele queria que fosse engenheiro. Sim. E nós já superamos essa fase, graças a Deus, né? Mas a gente ainda segue dentro dessa linha. Diego tem jeito, não. Já vou aí, Diego, já. Mas ainda nessa linha, quando a gente fala de padrão de comportamento, dentro da empresa, às vezes na família a gente escuta muito isso, né? Ah, coitado, mas é que ele é muito sistemático. Quem já não escutou isso?
Ah, me perdoa. É que eu sou assim. Cara, a partir do momento que alguém fala por você que você é sistemático, a partir do momento que você vive pedindo perdão porque você é assim, desculpa, mas você não quer mudar. Uhum. Você já aceitou que aquele padrão de comportamento Total. está contigo e você não faz a menor questão de mudar. Talvez até porque ninguém tenha te oferecido ferramentas para isso. Ou muitas vezes porque a gente está numa linha tênue, né, entre ignorância e ego. Elas caminham juntas às vezes, né? Você não sabe se o cara ignora ou se aquilo tem um pouco de ego, porque ele acha que ser cavalo, como a gente fala de vez em quando dentro do ambiente, né, é uma blindagem. Como eu sou agressivo, ninguém vai me desafiar, porque sabe que eu vou responder daquela forma. É uma blindagem. Uhum. E tem gente que acha isso sensacional. O cara é grosso, mal educado. É uma blindagem, gente. É o padrão, o personagem que ele criou, que virou um padrão e que para ele está servindo. Só que o estrago que isso faz é muito complicado. E aí o Diego falou aqui, mas se foi o Zé que definiu o perfil da pessoa, vale? Você já conhece a história do Zé. Tá cheio de Zé por aí. Nessa área, inclusive, de conhecimento, né? Quando a gente fala do recurso humano, que eu acho, inclusive, que é um grande pecado, tá cheio de Zé. Para quem não sabe, o Zé é o palpiteiro. Uhum. É aquele cara que leu 2 livros, assistiu 4 vídeos, ele já é especialista da área em detenimento dos caras aí, como me contou a Fernanda, que já tem uma estrada longa, que é o caso do Hugo aqui, né? Sim. Atuando com essa questão do recurso humano. No mínimo, tomou porrada pra caramba. Ele é o representante, ele é líder. É um líder nato. O Hugo Tomou porrada pra caramba, aprendeu a colocar o que estava na teoria do livro na prática. Ah, mas tem que ser só na pancada? Não. Não, tem outras formas. Tem na prática. Precisa ser na porrada, precisa ser na prática. Uhum. Você não precisa, as pessoas falam, não, tem que errar para aprender. Não, desculpa. Tem que acertar para aprender. Não, tem que errar para aprender. Esse negócio é errando que se aprende, é filosofia do autoajuda ao contrário. Mas ele é alto do mesmo jeito. Ele faz a festa lá. Então, quando a gente fala de competência técnica e de competência comportamental, sim, e voltamos à espinha dorsal da nossa discussão de hoje, né, que é a importância dessas duas figuras para o ambiente, para você poder trabalhar e desenvolver isso dentro da empresa, e até para que as pessoas talvez entendam um pouco melhor isso, porque a gente fala de hard skill, soft skill, e todo mundo isso como se fosse balinha. Uhum. Né? Como se fosse bala, que você tem lá e chupa a balinha e tá tudo certo. Vou ficar aqui. A bala até funciona, né? Você pega a bala de hortelã, você vai ficar com gosto de hortelã. Você pega a bala de morango, né? Vai ficar com gosto de morango. Quando você fala desse lance de skills, tem gente que sequer consegue identificar. Não é que não consegue identificar quais são as competências técnicas e comportamentais. Não consegue juntar isso e entender como é que isso funciona no dia a dia dentro da empresa. Na ação. Dentro da empresa. Tá, você está falando tudo isso, Vanderlei, tá bom, mas eu sou empresário, eu quero saber o seguinte, como é que eu uso isso a meu favor dentro da empresa? Então vamos ser práticos, né? Por favor. Já que a gente falou de dar uma aprofundada, de afundar aqui, vamos aumentar a pressão e diminuir a claridade. Eu costumo usar um exemplo, e eu acho que eu já até falei isso rapidamente em algum lugar, não me lembro onde. Competência técnica, ela te traz alguns parâmetros. Né? Ele diz o que eu devo fazer. Uhum. Competência técnica é isso. Você vai aprender finanças, ele te diz o que você faz com finanças. Uhum. Você vai aprender marketing, ele te dá uns caminhos para fazer com marketing. Uhum. Então, fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo prático aqui, né, que eu costumo usar. Eu vou dirigir o carro. Para que eu dirija o carro, eu preciso adquirir algumas competências técnicas. Para isso eu faço aula que tem um conteúdo teórico e tem um conteúdo prático, né, aula de direção lá, e vou tirar a carteira de motorista.
A partir daquele momento que eu fui habilitado, entende-se que eu tenho a competência técnica para dirigir o carro. Tá. Ok? Certo. Vamos falar agora de competência comportamental. A comportamental me diz como eu vou me comportar diante das questões do dia a dia. E aí, meu amigo, eu posso ter a competência comportamental, eu posso ter lido o livrinho de regra e saber quais são as regrinhas de trânsito. A regrinha de trânsito diz que quando pintar o farol vermelho, eu tenho que parar. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho competência técnica para me dizer o que eu devo fazer. A questão é que o meu comportamento é ditado de uma outra forma. Ele está ligado aos padrões de comportamento que eu tenho. Uhum. E aí, quando ocorre um acidente, normalmente, quando você vai avaliar aquela situação, a falha não foi técnica. O farol estava vermelho para um dos lados. É que alguém, única e simplesmente, que deveria parar, naquele momento, o comportamento foi determinante para definir como ele ia reagir. E o comportamento dele é estar sempre atrasado e querer tirar esse atraso no trânsito. Então, quando acontece esse acidente, né, passei no sinal vermelho porque eu estou atrasado. Eu acelerei e fui além do limite de velocidade porque eu estava atrasado. Eu não vou dar volta lá não, vou entrar contramão aqui mesmo porque eu estou atrasado. Isso é comportamento, cara. Uhum. A técnica te disse Okay. como, né, o que eu devo fazer nessas situações. Mas eu tenho a liberdade de escolher como eu vou conduzir a técnica. Então, leve esse exemplo para dentro da empresa. O cara tecnicamente é muito bom, só que muitas vezes ele escolhe os seus caminhos baseado em padrão de comportamento. Vou usar minha esposa mais uma vez aqui de exemplo, vivia me chamando a atenção. Porque você fazia alguma coisa no trânsito, ou mandava alguém catar lata, né? Para não falar outra coisa. Olha os meninos aí, olha o exemplo. Uhum. Olha os meninos aí atrás, olha o exemplo. E cai naquilo que a gente estava falando aqui até então. Adotaram padrões de comportamento baseados nas suas vivências e experiências até os 7, até os 14 anos. Então, quando você pega esse exemplo e leva lá para dentro da empresa, você imagina o que acontece. A gente está falando uma coisa básica, né? Sair na rua para dirigir. Passei no sinal vermelho, entrei na contramão e não respeitei o limite de velocidade, mesmo eu tendo uma carteira Habilitado de motorista pra que me habilitou e que me disse que, tecnicamente, eu não posso fazer aquilo. Mas eu tenho liberdade de escolha e eu escolho agir de acordo com os meus padrões de comportamento. Essas são as competências comportamentais que a gente tanto fala e que elas precisam, muitas vezes, serem desenvolvidas porque elas ditam os nossos comportamentos diante de várias situações aí no dia a dia. Você vai falar sobre os softs e os hards? Vamos falar um pouquinho. O que são os softs e o que Agora, são os hards? cara, vamos só para finalizar o autoconhecimento. Tá. É um processo. Total. Tá? É doído. É dolorido, Incomoda. né, como a gente fala. Incomoda. Tira da zona de conforto. Gera conflito, porque daqui a pouco você começa... Tem muita gente que, inclusive, isso é complicado. A gente tem um jargão que a galera usa hoje em dia aí que fala da questão como é que é? Síndrome do impostor. Não confunde, tá, galera? Quando você se questiona aí a despeito de algumas questões, não cai nessa armadilha porque ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, indivíduos únicos. A gente é fruto das nossas vivências e das nossas experiências. Das nossas escolhas. Eu ter alguns inclusive. comportamentos que talvez não sejam bem vistos pela sociedade,
só vão me fazer cada vez perder mais espaço. Sim. Não que você tenha que se colocar dentro de padrões da sociedade, não é isso que eu estou falando. Mas corrigir algumas distorções aí diante de padrões da sociedade, principalmente questões aí, né, éticas, Sim. são importantes. Né? Algum tempo atrás, aquele modelo antigo de entrevistas perguntava para a pessoa sobre pontos positivos e pontos negativos. Sim. Né? Era esse o modelo de recrutamento e seleção de algum tempo atrás, que dependendo do que como o cara se colocava, entendia-se que aquilo era um padrão de comportamento dele. Sim. E tinha gente que falava assim, teu ponto positivo, porque eu sou... qual que é o teu diferencial? Qual é o teu ponto? Eu sou honesto. Então, perfeccionismo. Como se Sou isso... muito organizado. Né, perfeccionismo no sentido de qualidade e honestidade fossem alguma coisa diferencial. Ou fosse positivo. E não o mínimo que o cara tinha que te entregar. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando fala de competências comportamentais sobre essa questão do mínimo que o cara tem que entregar. Que em tese deveria vir de casa, mas como a sociedade não está olhando muito para isso, as empresas que antigamente se preocupavam muito em treinar as habilidades técnicas, ensinar aquilo, porque no mercado não fazia isso, hoje as empresas têm que se preocupar muito mais em desenvolver as competências comportamentais. Vanderlei, eu vou ter que fazer isso? A Fernanda já deu aquela olhada para mim assim, tipo, cara, mas eu vou ter mesmo que fazer isso? Sinto te dizer. Eu lembrei do Caio falando, a minha empresa parece uma creche. Uma creche de adulto mal educado. Exato. E não é educação... Ou a quinta série A e a quinta série B, né? Não é aquela educação no sentido de não se respeitar algumas normas da sociedade. Não. Né? É educação na falta de autoconhecimento. E vale até uma questão aí, Vanderlei, tipo, mas isso é complicado, eu passo isso pela minha empresa. E o que a gente está falando de cultura, está falando de regras, está falando de comando, né, é algo que a sociedade está buscando. Ela está pedindo por comando. É como se a gente tivesse todo mundo com... então a geração... Nós estamos vivendo um mundo que está mais passando por influência. A gente nunca foi tão influenciável como a gente está sendo agora. E isso num geral, de A a Zinco, que nem você fala, de várias idades, a maioria deles, está sendo influenciado por alguém, não necessariamente alguém que poderia ser influenciar, né, que tá com a habilitação para isso. E hoje o Márcio fala isso muito no Mastermind. O líder ele tem que dar comando. E você sabe é no simples. O comando o horário é 7h30, não é 7h35, é 7h30. 7h35, se chegar, tá atrasado, tá com problema no seu comportamento, nas suas competências comportamentais. Home office, X. Avisar com antecedência, Y. Ser honesto com a empresa... O mínimo para uma convivência sadia. O mínimo. Mas tem que ser escrito e tem que ser comandado. Uma questão que faz muito sentido com o que você acabou de colocar. Não querem ser líderes, vamos falar das gerações aí mais novas, mas eu entendo como você entende, mas querem ser liderados. E para quem está achando que eu estou falando besteira, pensa um pouquinho. A gente toda noite fala em algum chá de algum filme. Me ocorreu aqui Macaulay Culkin. Esqueceram de mim. Uhum. Cara, ele achou o máximo ficar sozinho em casa. Uhum. Ele se virou super bem contra os bandidos. Fez lá. Mas no fundo, chega aquela hora que ele fala assim, cadê minha família? Uhum. Cadê meus pais? Cadê minha liderança? Cadê alguém para me ajudar? Leva isso para o contexto da empresa. Tem muito funcionário que, cara, é bacana ter um cara lá do lado. Vanderlei, eu vou voar mais. O líder também precisa de alguém, de um conselheiro, de um consultor, que fale não para ele, que não passa a mãozinha na cabeça dele. A gente, importa, é o presidente da República, tem que ter alguém acima dele. Nós assistimos hoje,
no encontro de empresários lá um videozinho, acho que é Pupper, é o filhote, que tem no YouTube. Depois eu posso colocar o link lá também nos comentários, vocês vão buscar lá. O Diegão estava lá, foi ele que trouxe para a gente. E eu comentei uma coisa interessante, né? Porque ele mostra um passarinho lá se virando para pegar as ostras, e todo mundo acha bacana, porque ele saiu da zona de conforto, até que ele encontrou uma forma de pegar as ostras, ele acabou pegando ostra para a galera toda, para a comunidade toda dos pássaros lá, né? E me chamou a atenção, exatamente, talvez até porque eu estivesse pensando nessa questão que a gente trouxe hoje para discutir, que no começo do vídeo tem uma referência que poucas pessoas se ligam. Ele só enfrentou todo aquele desafio porque a mãe se recusou a dar comida para ele. Falou, vai buscar. Necessidade. Então, cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que você coloca, no sentido de as pessoas precisam, sim, de alguém que dê o norte. Sim. E como eu falo para os empresários, né, vai começar o processo de consultoria, você está pronto para escutar o que você não quer? Total. Porque, cara, se eu for para falar para você o que você quer ouvir, e isso não contribua em nada para o teu desenvolvimento, seja lá a empresa, eu vou usar o exemplo aqui também, para o que a gente está falando sobre desenvolvimento de competências comportamentais. Sim. Se o que eu te disser não te levar para um processo aí de se conhecer melhor, de se enxergar quando pessoa, quando profissional, e entender a forma que você age e reage em razão a você e as outras pessoas nas diversas situações do dia a dia, você vai perder a possibilidade de se antecipar e agir diferentemente dos teus padrões. Sim. E quando eu estou falando isso, né, quando você inicia esse processo, você começa a levar para a prática o que todo mundo usa essa palavrinha, empatia. Mas como é que eu vou ser empático com alguém se eu não faço a menor ideia de como é aquela pessoa se comporta? Ou eu não tenho a ousadia de acreditar que aquilo não é comigo. É ela que tem aquele comportamento. Então, se ele não me deu bom dia de manhã, cara, não tem nada a ver comigo. Ele não está legal. Deixa ele lá. Qual o problema ele não me dar bom dia? É uma ofensa tão grande assim, num momento qualquer. Se aquilo se tornar um hábito, aí talvez você possa chegar lá e falar, tá tudo certo, aconteceu alguma coisa. Naquele momento que o cara não te dá um bom dia, na verdade, se a gente for falar de praticar empatia, se eu conheço um pouco do autoconhecimento, das competências comportamentais, eu vou começar a praticar melhor isso, porque eu vou falar, cara, ele está dessa forma por uma razão. Deixa eu respeitar um pouco o cara. Ou, se você estiver precisando de alguma coisa, cara, eu estou aqui. Ou até do próprio líder que está olhando para aquele quadro, né, Vanderlei, que às vezes que é o que acontece muito comigo, e ele já tentou de várias vezes. Bom, essa aqui é competência comportamental, vou tentar ajustar dessa forma para entender se isso não deu certo. Então, deixa eu tentar ajustar a técnica que também não está lá grandes coisas. Já percebi que esse aqui não dá para fazer pressão. Vamos desligar. E aí tem eu coloco nesse papel. A gente tem dificuldade de desligar. Eu tenho dificuldade porque eu coloco meus meninos debaixo da minha asa. Você sabe disso? Fui eu que falei. Muita gente sabe, não é mentira pra ninguém. Fui eu que falei que você parece uma pata, fica colocando os caras tudo lá embaixo. E aí, assim, já em outros momentos, já de pessoas saírem da empresa, de eu ficar até passar mal. Ter dores físicas. Eu também sou assim. E aí, o que acontece? O competências comportamentais, que a galera que não está entendendo, que é não só do líder, mas também do funcionário, Vanderlei, no longo prazo, quando ela não está, não é alinhada, né, convergindo, igual você disse, com a empresa, ela não vai dar resultado. Perfeito. E aí você vai ficar lá com aquele comportamento 1 ano, 2 anos, não te trouxe resultado, não deu espaço, de repente, para um outro tipo de crescimento, não conseguiu entregar aquilo, não só em termos pode falar até de coisas manuais, de outro trabalho, de tipo de serviço e tal. Perfeito. Então, a longo prazo, não olhar para isso é só mais um buraco
de vários problemas da empresa que às vezes a pessoa não tá vendo, entendeu? É, Tanto dele, quanto o empresário que tá falando. Sim. Que aí, se eu não evoluo o mínimo que eu preciso na minha vida, isso vai infligir o resultado da minha empresa. Ponto. Alguns empresários podem até permanecer com a dúvida, mas o que eu tenho que ver com isso? Aham, boa. Né? Cara, a gente acabou de falar aqui que o autoconhecimento, o desenvolvimento de alguma dessas competências Uhum. inicia um processo aí de você praticar realmente a empatia. Sim. Então, se eu melhoro o relacionamento das pessoas da minha empresa no cotidiano, a partir do momento que eu desenvolvo, eu me autoconheço. Sim. A equipe aqui, cada um começou a conhecer melhor a si e, em função disso, começou a olhar o companheiro com outros olhos. Uhum. Mudou um pouco a minha banda de flexibilidade em relação a algumas coisas e diminuiu em relação a outras. Sim. Existe uma forte tendência, já vi acontecer em algumas empresas e não acontecer em outras, de que o clima melhore muito e você começa a ter uma equipe mais engajada, né, no dia a dia, mais comprometida com aquilo que a gente precisa que seja executado no dia a dia. O ambiente fica mais leve. Eu escutei uma coisa uma vez, Wanderlei, e aquilo me chocou muito, fiquei um pouco pensativo com relação àquilo, e confesso que isso ainda fica muito na minha cabeça, que o funcionário que pede demissão, em primeiro lugar, ele pede demissão para o líder. Ele não está demitindo a empresa, ele está demitindo o líder. Uhum. Como que você acha que isso é verdadeira, essa afirmação? Eu já trabalhei em empresas sensacionais, mas que tinham umas lideranças que, pelo amor de Deus. E eu já fui líder. Uhum. Eu até acredito que algumas pessoas gostassem da empresa, mas não estavam dispostas a pagar o preço necessário para permanecerem naquele ambiente. Tanto pelo sim, tanto pelo não. Pelo não. Porque tem gente que reclama, mas na verdade está naquela condição, e eu já escutei coisa. Há um ano atrás, quando nós conversamos, eu sabia que você ia me demitir. Uai. Cara, que mais você quer que eu fale? Você esperou você fez coisas ficou em um ano. Você teve um ano para me convencer de que algumas coisas não eram bem aquilo, ou um ano para corrigir alguns comportamentos e algumas questões, e você não fez nada. E você sabia, há um ano atrás, o que ia acontecer. Cara, para que sofrer desse tanto? Porque o que eu falo muitas vezes, cara, se não está convergindo, pega o teu boné e vai embora, cara. Hoje em dia, inclusive, quando você entra numa empresa, você tem muito mais informação sobre ela do que você tinha no passado. Sim. Na verdade, hoje, quando você vai participar de um processo seletivo, tem que dar match. Eu tenho como olhar a empresa e falar, deixa eu ver se os objetivos dessa empresa estão alinhados com os meus. Porque senão eu nem vou. Não dá, hoje não dá para cair numa armadilha. A empresa não é aquilo que eu esperava. O que você esperava? Mas o que você pesquisou da empresa também? O que você foi olhar a despeito do que ela tem feito no mercado, o que ela tem a oferecer? Porque parece que só a empresa tem que fazer aquele puta monte de análises sobre o profissional para ir lá para dentro. E o profissional, ele não vai olhar a empresa? Uhum. Ele vai realmente pegar só por conta do registro lá na carteira, do salário? Cara, tem muita empresa por aí para trabalhar. Vai encontrar aquela que você consiga levantar de manhã e ter prazer em ir desempenhar um papel lá dentro, porque você acredita nos objetivos dela, porque eles estão convergindo com os meus propósitos. E ainda assim, pode convergir durante um tempo, e eu vou estudando, eu vou evoluindo, e eu acabo ficando maior do que aquele espaço que a empresa tem para me oferecer. Eu já tive colegas que vieram conversar comigo, subordinados. Mas está acontecendo isso. Eu falei, eu sabia que ia acontecer. Você já está maior do que o espaço que a gente tem para te oferecer. Mas o que eu faço? Vai buscar teu caminho, cara. Já aconteceu isso comigo também. A pessoa buscou, teve uma pequena dificuldade no começo, depois encontrou o caminho, hoje está decolando.
Mas quando teve a dificuldade no começo, ele me questionou. Pô, quando eu fui falar com você, você falou para mim ir? Ele falou, você queria que você falasse o quê? Vai com Deus, cara. Pé na tábua, toca. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas aqui nesse espaço, você sabe qual é o limite dele, cara. Se você está aí crescendo, você vai ficar sofrendo essa pressão que você está maior do que aquele lugar já. Foi embora, decolou. Hoje trabalha como consultora em recursos humanos. Tem uma bagagem, é professora de pós-graduação, tem uma bagagem tremenda, amiga, que é minha referência, eu fui referência dela durante um tempo. Mas é aquela história que a gente tem que medir de vez em quando. E quando a gente fala de desenvolver competências, cara, muita gente não vai por conta exatamente disso. Do medo de crescer e não ter espaço. E foi uma das colocações que o Hugo fez lá atrás, né? Alguns podem até não acompanhar o nível da empresa, que eu acho que é a parte não tão boa da brincadeira. Agora, alguns vão ficar, inclusive, maior do que o espaço que a empresa tem. E é por aí, cara. Total. Aí é hora de você galgar um outro caminho, né? Eu costumo dizer, né, que quando a gente fala de desenvolver comportamentais, a gente está falando de elevar o nível de consciência das pessoas. E se você eleva o nível de consciência das pessoas, você traz a empresa toda para um outro nível. As pessoas não agem mais mecanicamente. As pessoas não agem mais no piloto automático. Aquilo começa a causar incômodo. Então elas querem que tudo flua de uma maneira mais leve e produtiva, sim. E esse é o... Agora, tem equipes que não querem. E aí aquela história que eu comentei já. Eu já me demiti, o pessoal fala de se demitir do líder e não da empresa. Eu já me demiti de equipe. Porque, cara, eu queria conduzir, a galera em cima já não era lá muito favorável a algumas condições, e a equipe embaixo estava na zona de conforto total. E depois de 2 anos trabalhando uma série de questões, ainda tinha muita gente que não queria largar o lugar quentinho da zona de conforto de jeito nenhum. Aí você tem que ir embora. Mas se eu investir nisso, Vanderlei, o que eu, empresa, empresário, ganho? Quando eu falo de aumentar o nível de consciência, fica muito mais fácil eu convencer o cara a olhar o que é melhor para ele. Se ele começa a olhar o que é melhor para ele e expande, ele começa a olhar o que é melhor para a equipe, porque eu faço parte dela. Boa. E se a equipe não for boa, eu nunca vou me encontrar aqui dentro legal, porque eu falo que a equipe, muitas vezes, expurga naturalmente quem não está muito em consonância com a brincadeira. Com certeza. Se você desenvolver uma equipe legal e um dos caras fica atrapalhando o desempenho da equipe, a equipe vai começar a olhar para esse cara de uma forma torta até o momento que vão conseguir, na verdade, que esse cara não faça mais parte do jogar contra. Sim. Né? Então melhora aí o melhor para a equipe. Se eu olho o melhor para mim, olho o melhor para a equipe, eu começo a olhar o melhor para a empresa. Que eu falo que é a diferença entre marca e imagem. Marca é o nome. Sim. Imagem é o que as pessoas enxergam sobre aquele nome. E numa empresa, quem é que cria a imagem da empresa? O dono. As pessoas que estão lá dentro. Sim, é o dono, as pessoas. O dono pode até conjunto. ser legal, mas você vai Sim. ser atendido pelo atendente, ele faz aquele O atendimento conjunto. tranqueira. Nossa, essa empresa aqui não é legal. Uhum. Porque a imagem da empresa se constrói baseada na forma com que as pessoas que estão lá dentro falam da empresa. Ah, eu trabalho lá na Plim, como é que é lá? Ih, cara, lá é... ferrou. Uhum. O teu cliente, o outro cara, qual é o conceito que ele vai fazer da Plim? Qual é a imagem que ele vai fazer da Plim, do Vanderlei, ou quem for o caso, tá? E aí você vai expandindo esse nível de consciência. Melhor para você, melhor para a equipe, melhor para a empresa. Se for melhor para esses 3 caras, muito provavelmente é bom para o segmento, é bom para a comunidade, é bom para todo mundo. Então não tem perda nenhuma quando você, empresário, fizer algum tipo de investimento na tua equipe, Tá. nesse sentido de elevar o nível de consciência, de ajudá-lo a desenvolver essas competências comportamentais. Vanderlei, é simples? Não. Mas é possível. Né? Eu gosto muito, até escrevi aqui, eu faço sempre algumas anotações. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu acho bem legal, né?
Ele fala que o importante e bonito do mundo é que as pessoas não estão sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas, elas estão sempre mudando e afinam e desafinam. Ou seja, não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós somos seres que estamos em constante mutação. A gente, já dizia Darwin, né? Não sobrevive o mais forte. Sobrevive aquele que melhor se adapta ao ambiente. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Nós estamos falando de adaptação. Durante alguns momentos, eu posso até me colocar na posição de aceitar que aquela empresa tem algumas coisas que não se alinham completamente comigo. Mas se eu passar do ponto, talvez aquilo comece a não ficar legal, comece a ficar nocivo, comece a ficar uma das competências complicado. comportamentais mais valorizadas no mercado, adaptabilidade. Né? E outra coisa, senhor empresário, já que a gente falou o que eu faço, o que eu não faço. Cara, desenvolver pessoas é um processo que tem que ser contínuo, primeira coisa. É um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Ou seja, se ele é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento, ele não é de curto prazo. Então, meu amigo, não adianta pagar um cursinho para o cara e levar ele para assistir uma palestra isoladamente. No conjunto pode até ser bacana, mas isoladamente não é uma palestra de 1 hora que vai fazer com que esse cara mude, com que ele eleve o que a gente chamou aqui de nível de consciência. Que ele estale o drive. Que ele alinhe. Você não falou isso, não. Não. Pois é. Agora, cara, tá nos últimos minutos. Você falou em 13, eu listei 14, tá? De um artigo também que falou sobre soft skills. Instalou o drive, é bom. Nossa Senhora. Não fui nem eu que falei. Como é que foi que eu falei outro dia? O disquete? Não, mas depois eu te conto sobre esse. O que significa essa palavra, essa frase o aí disquete é que ótimo. o Everton soltou. E alguém, se tiver curiosidade e preguiça de pesquisar na internet, eu até listei aqui. Vai lá, Vanderlei. Vou falar as 13 que eu vi aqui. Posso falar? Você Eu vou tentar descobrir qual que você vai, porque eu listei 14. Tá. Então com uma a mais. Manda lá, vai. Liderança, trabalho em Legal. equipe, motivação, equilíbrio emocional. Essa aqui eu achei sensacional. Criatividade, adaptabilidade, boa comunicação, negociação, empatia, aprendizado contínuo, ética, prudência e proatividade. São bem parecidas com a que você falou, mas tem uma aqui que eu acho que é a cereja do bolo, cara. Que legal que ela ficou de fora. Autoconfiança. Ixi. Com certeza, é um soft skill. Ou um hard? Na sua opinião? Não, é soft. Opa. Soft mesmo, né? Softzão. Que tem muito a ver, e nada contra, tá, Caio? Mas tem muito a ver com algumas soluções que os caras falam assim, não, mas vai lá fazer o curso de oratória. Cara, oratória ajuda a autoconfiança. O cuidado que a gente tem que ter, e eu brinco muito com o Caio nesse sentido, é não criar um personagem. Né? Porque o curso de oratória ele tem uma linha aí extremamente perigosa, né? Que eu brinco muito com o Caio, nesse sentido. Cara, cuidado para não criar, né? Para permitir que o cara que está fazendo o curso de oratória crie um personagem. É porque a autoconfiança é em si mesmo, não num algo que você constrói para poder aparecer diante da câmera ou diante de algum momento lá, tal, né? Um pitch, como o pessoal fala. Pitch. Não, tá fazendo um pitch super bacana, tá confiante. Aperta um pouquinho, faz o pitch de 2 minutos agora. Ih, não deu. Segue meia hora de papo, Aham. aperta um pouco para você ver até onde vai. Porque a autoconfiança, ela passa sim. Eu não entendo que ela seja uma hard. Mas a autoconfiança aumenta a partir do momento que você tenha as competências técnicas afinadas.
Se eu sei do que eu estou falando, se eu conheço, tenho propriedade, domino o assunto, aquilo me dá muito mais confiança para eu me colocar diante de qualquer situação. Eu não viria aqui falar sobre essas questões se eu não tivesse conhecimento sobre. Tem um cara aí que o Elton acabou de... tá lascado O Diego mesmo. pegou o código. O que o Diego também sabe, que é uma coisa que, inclusive, você não sabe. Parabéns por então, não ter entendido a piadinha dos dois. Vamos tirar a inocência dele? Depois eu explico. Tem hora que é bom. Por favor. A ignorância é uma bênção. Não se esqueçam disso. Não tem totalmente o nível técnico, mas é um baita de um comunicador. Tá bom, Tem uma Concorda? baita de uma confiança. Tem uma baita de uma confiança. É o contrário do que a gente vê no mercado, né? e A não confiança tem- lá em cima e o técnico Olha lá o embaixo. Diego rindo. E não tem, talvez... Maria Fernanda, mas baseado no quê? Baseado em pesquisa, gente. Vamos pesquisar. Pesquisa só um pouquinho sobre, vocês vão saber de quem eu tô falando, e sobre as competências técnicas. Em termos de comportamento, o personagem, Vanderlei, foi criado lindamente, concorda, Elton? Porque para mim aquilo ali é um baita de uma marketing assim, extremo. Se eu te falar, Maria Fernanda, dá um exemplo de influência no Brasil hoje que o marketing está alinhado. Pá, te falo. Agora, e os técnicos? Porque ele passa pela esfera da boa comunicação, da negociação, da empatia, tá? Da questão da adaptabilidade, consegue fazer uma forma muito... A motivação, ela é sempre o trabalho em equipe extraordinário. Eu faço uma jornada do herói, assim, um storytelling fantástico. Quem faz o marketing daquilo, para mim, merece um prêmio. E eu exerço um poder de liderança extremamente forte. Estou falando de todas as competências comportamentais, inclusive a sua cereja do bolo. Olha que perigo. Eu tô com medo de falar um negócio. Mas já tá acabando, eu vou falar. Fala, então falta. Já tem que. Só não fala o nome. Depois eu quero só fazer. Eu quero E a só live fazer cai. uma pergunta para. Só não fala o nome, porque nós não tem cacique para bater de frente. Não, não temos. Gente. Mas não, é um cara exatamente desse que era um excelente vendedor, eu vou chamar assim. Eu o conheci em cima de carro de som, na época do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, Vixe. onde eu trabalhei. Tal qual, viu? E, cara, até eu acreditei um pouco na convicção, na autoconfiança Mas você sabe que é um ótimo exemplo. que essa criatura passou pra gente É um ótimo no exemplo. início. Na mesma. Até o momento que eu comecei a enxergar que na verdade havia por lá, né, algumas coisas esquisitas. Né? Quando metalúrgica tinha as assembleias lá, greves e coisa parecida, e o pessoal fazia votação, e muitas vezes eu assistia aquilo do prédio administrativo ali, e levanta a mão quem quer seguir, levanta a mão quem Você quer viu de parar. perto, né? Explica pra galera onde que você e- estava nesse momento aí. Eu estava numa montadora, Tá. no escritório administrativo, e no pátio ali estava Isso. tendo assembleia, né, movimentado na época pelo Sindicato dos Metalúrgicos, e o pessoal indagava sobre a continuidade ou a finalização da greve naquele momento. E eu vi muitas vezes que lá de cima, assistindo, a quantidade de mãos levantadas para finalizar o processo de greve lá era muito superior ao manter. Uhum. Eu comecei a ver que ali havia uma guerrinha de interesses e que o encantador de serpentes lá talvez não fosse aquele vendedor que sabia o que estava fazendo, Uhum. no sentido de que não estava defendendo os interesses lá que ele mesmo pregava, estava defendendo os interesses da quadrilha que cercava ali, que se tornou algumas questões hoje relacionadas ou não à política. Essa é a minha opinião, não tem nada a ver com a fala aqui, mas eu acho que vai Além nesse de sentido. opinião, Vanderlei, foi uma coisa que você viveu, né? Sim. Então, Ninguém me eu não contou. tirei. Ninguém te contou eu e você não viver. pesquisou. Você Então viu. tá tudo certo. Eu É. acho que é o risco
né? De você isoladamente olhar essa questão da autoconfiança e não olhar o conjunto. Exato. E aí, meus amigos, eu pergunto o seguinte, a Maria Fernanda listou 13, e eu falei mais uma, 14. 12, você falou 13. E quem ficou curioso... Ah, não, mentira, eu falei 13, você falou 14. Vai lá na internet e dá uma olhada nas soft skills mais desejadas pelo mercado. Eu acho que quantas são e exatamente quais são é menos relevante do que o seguinte, e fica a minha dica para você, empresário, e para você, profissional que está nos assistindo. Pensa nisso. Qual é o nível de aderência que você tem em relação a essas soft skills? E aí você lista rapidinho lá. Com quais delas eu tenho que me preocupar? Quais delas eu estou quase lá? Quais delas eu preciso melhorar? E com quais delas desenvolvidas eu posso usar para ir mais longe? Faz um exercíciozinho. A galera pira no ruim, né, Vanderlei? Aí tenta suprir, mas esquece de valorizar o bom, né? Cara, se você valorizar as que eu tenho já desenvolvidas, que podem me levar mais longe, exato. Eu tento ganhar tempo, não vou dizer mascarar e não fazer, mas eu tento ganhar tempo para desenvolver as outras. Exato. Né? Então, tenta fazer um exercíciozinho, pega isso lá em casa e tenta fazer, né? Com quais dessas aqui eu tenho que me preocupar? Que eu tenho que melhorar? Quais delas tá tudo certo? Quais delas vão alavancar, né, para mim aqui um crescimento aí maior no menor espaço de tempo? Acho que é esse o recado que fica aí pro pessoal. Eu sei que não é um tema fácil, já é um aprofundamento, a despeito de um pouco que a gente falou aí em outros encontros, mas, cara, eu acho que é uma das carências muito grandes do mercado hoje. Eu sou questionado diariamente sobre as dificuldades que o pessoal tem em contratar, em manter a equipe, em desenvolver alguma coisa que as pessoas tenham um pouco mais de compromisso, de comprometimento para a empresa. E eu tenho convicção, até porque exercitei, discuti, fiz na prática tal qual comentei que eu assisti aquilo em loco, né? Não está no livro. Está na hora de levar a informação para virar conhecimento na prática, por ter testado, por ter tido experiências muito legais, outras nem tanto, mas houve mais ganhos do que perdas. Então, quando isso acontece, não dá para ganhar tudo, né? O empresário que não, eu não quero ter problema, né? Eu só quero ter coisa bacana. Desculpa, cara, não. Você vai ter muito problema. O que você tem que olhar é que teus casos de sucesso sejam bastante superiores ao de insucesso. Os de insucesso vão estar lá, você vai precisar de mais tempo para desenvolver, mas diante dessas experiências, eu recomendo, ajude você mesmo, empresário, primeiro, a desenvolver essas competências, para que você possa desenvolver líderes que tenham essas competências, para que você possa ter na equipe espelhos que sirvam, né, de exemplo para que os teus funcionários busquem, né, também desenvolver essas competências. No momento que uma boa parte da equipe tiver esse tipo de conceito internalizado, você vai passar a ter muito menos problemas no dia a dia, você vai gastar muito menos tempo tentando convencer as pessoas do óbvio, você vai ter muito menos desgaste, né, na hora de conduzir a tua equipe, porque você vai começar a sair um pouco, né, da esfera da pessoalidade, até porque você já está mais empático, como a gente disse, e talvez você consiga se direcionar mais para as questões do processo, da tarefa, da responsabilidade, e não apontar o dedo para a pessoa. Você deixou de fazer isso. Não. Tal processo está lá descrito, você não cumpriu o que ele propunha. Se você tiver a condição de ajudar essa pessoa, eu recomendo. Se você agora, como a gente brincou, né?
Não seja também aquele de colocar a asa por cima e querer ficar segurando o que não tem jeito. O que não tem jeito, meu amigo, deixa aí que vai ser melhor para todo mundo, né? Exato. Às vezes até um chute no traseiro te empurra para frente, como a gente diz. Então tá tudo certo, tudo resolvido e eu espero de alguma forma que a gente tenha de novo contribuído com algum conteúdo aí relevante para vocês. Muitíssimo obrigado Eu pelo é que nosso agradeço. 24º episódio do nosso querido Fala Vanderlei aqui no Connect. Muito bacana. Estamos quase aí encerrando mais um mês, né, juntos. Então, meu convite novamente é para que vocês compartilhem, comentem, deem likes, mandem perguntas. Semana que vem o Vanderlei vai estar muito ativo nos stories do Instagram dele. Vai, Vanderlei. Vamos fazer um compromisso público aqui? Que isso, hein? Que responsa, hein? Chamei, hein? Quando chega nessa Chamei, de fazer hein? compromisso público, Público. cara, o trem fica pesado. Ainda bem que essa altura do finalzinho da Não live, tem quase a ninguém. frequência diminuiu. Mas vai estar gravado lá no YouTube Vai. e vão depois me cobrar. Mas compromisso aceito. Vamos Isso lá, aí. a gente precisa comunicar algumas Exato. coisas importantes aí em relação à consultoria, o trabalho que o Vanderlei faz, Exatamente. até para abrir aí o leque em cima de tudo isso que a gente Que a tem gente tá discutido falando. aqui, que é uma contribuição gratuita que a gente faz, é óbvio, tentando elevar o nível de consciência do empresário, como a gente estava dizendo, até porque a gente precisa de empresários que tenham uma visão empresarial e de gestão melhor, para que eu na consultoria, a Fernanda no marketing, o Elton, eu já ia brincar, o Elton lá com todas as produções e o material que ele desempenhe, tenha uma razão de ser. Sim. Né, que a gente não seja cobrado É isso aí. por aquilo que a gente não tem a entregar muitas vezes para a empresa. O empresário fica cego, quer que a gente entregue muitas vezes o que a gente não tem capacidade de entregar, porque aquilo que ele quer está distante de ser o que realmente ele precisa. Então, acho que é importante, por essa conta disso, consciência. compromisso assumido. Que isso, vou O pôr esse Everton corte aí no meu vai ter. stories amanhã. Elton, muito obrigada, viu? Mais uma vez, É nóis. por estar conosco aí. Pessoal, muito obrigada quem esteve conosco no Instagram hoje. Essa live não fica gravada, né, Elton? Mas nós estaremos aqui no próxima quinta-feira, às 19 horas, novamente pelo Instagram. Semana que vem vou fazer mais chamadinhas para informar que a gente também vai estar pelo Instagram. E pessoal que está conosco aqui, Diego, hoje ficou bastante aqui o Hugo, muito obrigada pela sua participação. O Idelson, né, eu acho que também foi uma pessoa que a gente nem deu boa noite para ele aqui hoje, ele né? ficou quietinho. Hoje né? ele ficou Será que quietinho. o Chico tá aí ainda? O Chico também não sei se está aqui, mas eu sei que ele estava logado lá diretamente, da Destaque, estava no YouTube lá com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Então, assim, é muito rico vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por estarem conectados conosco, isso é muito importante. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente, ao vivo, às 19 horas, diretamente da Tech Jobs, aqui no nosso Connect. Muito obrigada. Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.